vou falar agora com o Leandro Rezende. O Flávio Bolsonaro se dispõe a disputar a prefeitura do Rio de Janeiro e aí ele vai abrir mão de 2 anos de mandato de senador, né? Ainda tem 4 pela frente. E com que capital político? Estou achando que essa eleição para prefeito do Rio em 2024 vai ser tão animada como a de presidentes dos Estados Unidos. Não é? No meu coração, em lugar de importância, né, muito mais importante a de prefeitura do Rio de Janeiro do que da presidência. A gente gosta desse furdúncio, né? Não, sem contar que as decisões da cidade do Rio me importam mais. Mas enfim, Luciana, falando sério, né, hoje conversando com vários integrantes do PL sobre a entrevista que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu no Wall Street Journal, eu fui apurar um pouco para ver qual é o clima para o Bolsonaro voltar para o Brasil, que tarefas políticas que ele tem. E aí me foi citado por um integrante do partido a tarefa política de estar aqui e ajudar o filho dele a ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Esse era um boato que estava circulando já há um tempo, de que o Flávio seria candidato, que ia colocar o nome dele para disputa, mas eu estava tratando como um boato. Mas como veio dessa fonte que o Flávio efetivamente já começou a procurar pessoas do seu grupo político para poder mobilizar, ver se tem clima, e aí eu fui atrás da história e vi que de fato sim, o Flávio Bolsonaro botou o time no campo para poder começar aí a pavimentar o caminho para disputar mais uma vez a prefeitura do Rio de Janeiro, né? Ele foi candidato em 2016, mas era um outro momento, ele não tinha sido eleito senador e o pai não tinha sido eleito presidente, não havia ainda uma direita consolidada no Brasil e no Rio de Janeiro em particular. Então, ele no Senado, né, há um arranjo ali para que senadores que foram importantes na disputa contra o Rodrigo Pacheco na presidência do Senado, nesse comecinho de mês, eles tenham espaços estratégicos, o Carlos Portinho deve ficar com a liderança do partido, o Rogério Marinho deve ficar com a liderança da oposição, o Flávio Bolsonaro vai ter algum lugar de destaque sim, pelo que me diz o PL, mas já pensando em usar esse lugar como uma plataforma também de começar a pavimentar essa disputa para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que tem uma disputa interna primeiro, porque o PL do Rio hoje vive um processo ali de disputa interna. O governador Cláudio Castro tem interesse de indicar alguém mais próximo a ele, Cláudio Castro, para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro e, enfim, falta ainda bastante tempo para a eleição, Luciana, mas o jogo já começou a ser jogado com esse personagem peso pesadíssimo, né? O Leandro Rezende, eu vou botar um elemento nessa história, porque o Rio de Janeiro, todo mundo sabe de casa, é o berço do bolsonarismo, é a casa, é onde fica a residência do presidente Jair Bolsonaro, e o bolsonarismo é muito forte por lá, mas tem agora Cláudio Castro, né? E o que a gente tem, agora lembrando do Wall Street Journal, da entrevista do presidente Jair Bolsonaro ontem, o que a gente tem aí é uma disputa já no Brasil por essa direita. O presidente Jair Bolsonaro disse ao Wall Street Journal que ele ainda é o líder da direita e ele vai voltar como líder da direita, mas que tem muita gente disputando aí essa liderança na direita. Existe também, é estratégico essa eleição do Flávio Bolsonaro ali na cidade do Rio de Janeiro para manter coeso o bolsonarismo, com medo de que a direita comece a migrar até para Cláudio Castro? Isso sem dúvida, porque você ter um filho do ex-presidente da República disputando a prefeitura do Rio de Janeiro, você garante que o núcleo duro do bolsonarismo continua com, enfim, a família Bolsonaro, né? Então, há de fato essa disputa pelo controle da direita, não acontecendo necessariamente, mas contratadíssima, porque enquanto Bolsonaro não se resolve se volta ou não volta dos Estados Unidos, né, a política ela não tem vácuo de poder jamais. E aí sempre o próprio Valdemar Costa Neto citou o nome do Romeu Zema, citou o nome da Michelle Bolsonaro, que enfim já foi descartada aí como uma possibilidade de nome para ocupar o espaço do Bolsonaro nessa liderança da direita, mas você tem o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, você tem o Tarcísio, governador aqui do estado de São Paulo, e você tem, claro, o Cláudio Castro, que se não é cotado para dar esse passo maior, né, que é disputar uma liderança e um protagonismo nacional da direita, faz sim uma série de movimentos de ser uma direita menos extrema, de ser uma direita que tem diálogo com a esquerda, que tem diálogo com o centro
político e é, claro, uma figura que se capitaliza e tenta, obviamente, aproveitar do seu capital político de governador reeleito em primeiro turno do Rio de Janeiro para emplacar um nome para disputar a prefeitura. Mas é óbvio, o bolsonarismo sabe que precisa dos seus nomes fortes para se manter como uma força política. E talvez não tenha nenhum nome que seja tão simbólico, né, como o do Flávio Bolsonaro para poder ocupar esse lugar, Luciana, de ser ali uma liderança política no berço, do berço desse movimento de direita que a gente está convencionando aqui chamar de bolsonarismo. Lu. Muito obrigada, Leandro Rezende. Eu lembro do Flávio Bolsonaro, e eu juro que eu encerro esse comentário agora, lembro do Flávio Bolsonaro nas eleições de 2016 e ele teve um desmaio durante um debate, foi salvo por Jandira Fegali, né, que era a adversária política dele, mas não só adversária, né, era mais que isso, eles meio que se odiavam, né. Eu estava presente nesse dia, um dia eu te conto todo o bastidor dessa história. Só eu irei saber, vocês não, já sabem disso, tá? Muito obrigada, Leandro. Ó, já, tá? Me conta, 3 horas eu saio daqui.